justamente no momento, você acha que tem que pegar o carregador, está na segundo zíper ali. Irmãos, hoje nós estamos num momento assim bastante delicado do nosso país, né? Nós estamos num momento de eleição e nós falarmos sobre o tema autenticidade no dia de eleições e viver sem máscaras num dia de eleições é como se nós estivéssemos cutucando os nossos governantes, porque o que nós vemos por aí é um momento em que as máscaras valem mais do que o caráter. Aquilo que parece vale muito mais do que aquilo que é. E quando nós pensamos em autenticidade e viver sem máscaras, nós precisamos fazer uma volta à nossa história como seres humanos. E eu vou propor para vocês esse retorno. Não pretendo me delongar muito hoje, mas a gente precisa fazer uma reflexão a respeito do nosso histórico como seres humanos. Um dos grandes desafios do ser humano, por exemplo, é aprender a viver e a se postar diante dos outros. Os conflitos de relacionamento vêm justamente porque cada um tem uma percepção de mundo, cada um se lida de uma forma diferente com a realidade e, de alguma forma, nós entramos em choque por causa daquilo que somos ou daquilo que parecemos ser. Como crianças, nós aprendemos logo cedo que se nós fizermos uma determinada gracinha e os pais rirem e nos agarrarem, nós então percebemos que aquela gracinha é um negócio instintivo e o nosso cérebro trabalha para fixar essa verdade. Então nós repetimos. É muito normal que uma criança, por favor, é muito normal que uma criança, por exemplo, ela faça uma gracinha, a gente ria e depois ela continua fazendo a mesma gracinha. Já perdeu a graça, mas a criança fica fazendo isso porque, de certa forma, é um jeito que ela tem para se sentir aceita, reconhecida e amada. Só que os anos passam, chega a 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos e muda-se um pouco de figura. O ambiente familiar e a busca por aceitação dentro da sua própria casa, do seu próprio núcleo familiar, ele passa por um outro estágio. Na pré-adolescência e na adolescência, nós percebemos uma mudança de comportamento e nós vemos que nesse momento algumas aberrações aparecem. É muito normal a gente encontrar adolescentes que estão totalmente diferentes, desconfigurados, né? Na cor do cabelo, na conduta, na atitude. Não estou dizendo que isso é geral, mas é unanimidade a ideia dos pensadores, dos psicólogos, sociólogos, antropólogos, teólogos, de que a idade da adolescência é a idade, e aí nós estamos chamando de adolescência o período que logo posterior à infância até o início da idade adulta. Então estamos trabalhando com a criança, o adolescente e o adulto, né? Simplificando em 3 fases. É muito comum que a busca por aceitação não esteja mais no núcleo familiar. É uma busca de aceitação social maior, né? Busca-se a sua identidade no contexto geral, muito maior do que o ambiente familiar. Existem as crises familiares, existem as controvérsias familiares, no entanto, essa busca ela está num âmbito um pouco maior, as crises são normais. Mas em ambos os momentos, tanto da infância quanto da adolescência, as crises podem se agravar não somente pelo fato deles serem crianças e adolescentes, mas pelo ambiente que nós estamos inseridos. Pela exigência exagerada dos pais, pela falta de atenção, né, dos pais ou do ambiente em que se está inserido e por tantos outros fatores. Só que quando nós crescemos, nós trazemos todo esse histórico de conflito, de busca por aceitação, de desprezo, de cobrança, e então começamos a nos relacionar com as pessoas. Conhecemos as pessoas e percebemos algumas características nelas, boas e ruins. Às vezes, não entendemos porque alguém pode ser, por exemplo, tão possessivo, tão ciumento, tão inseguro, tão medroso, tão agressivo, com tanta dificuldade em abrir mão de algumas situações. E se nós fizéssemos uma busca pelo passado, talvez encontrássemos alguns sinais de por que determinadas pessoas agem de determinadas formas. E aí nós somos confrontados nos nossos relacionamentos. Os livros dizem que nós precisamos fazer isso. As palestras, as mensagens, os estudos, as discussões, os relacionamentos. Por que você faz isso? Por que você é assim? E aí nós começamos a entrar num conflito constante. Pior,
o mundo passa a exigir de nós que construamos uma imagem para sermos aceitos. Nós não conseguimos lidar com as nossas crises de aceitação, muitas vezes, e nós percebemos que, mesmo que nós não sejamos aceitos de determinada forma, se eu tiver determinada característica física, apaga o 4 para mim, Sérgio, só o 4 para as imagens ficarem mais visíveis. Se eu tiver determinada característica física, eu vou ser mais respeitado. Se eu for conquistador, né, como o Zé Bonitinho, talvez eu seja mais aceito pelas mulheres, né? Talvez se eu me despontar intelectualmente, profissionalmente, continuando aquilo que o pastor Kenneth falou na semana passada, talvez eu tenha um pouco mais de aceitação, porque não basta você ser inteligente, não basta você ter uma boa profissão e ter um bom caráter. Você precisa mostrar que é um bom profissional. E nessa busca por mostrar, o tal do marketing pessoal, nós podemos cometer alguns deslizes e mostrar alguma coisa que nós não somos. Quer ver? Se você for levar o seu currículo e você fez inglês até o básico 3, você vai colocar lá inglês intermediário. Inglês intermediário na cultura inglesa, no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, da embaixada. Então, pera um pouquinho. Então, de certa forma, talvez eu ganhe uma vantagem, né? Então, isso é uma forma muito simples de dizer, mas nós criamos uma imagem para sermos aceitos. O grande problema é que o tempo mostra aquilo que nós tentamos esconder. A aparência que nós construímos se desmorona com o tempo, com um acidente, com uma doença. O jeito delicado e meigo se desfaz nos primeiros conflitos. O príncipe vira sapo e a princesa vira megera. A luta por dinheiro começa e desconstrói a ideia de que somos pessoas altruístas. O romantismo vira grosseria. Em todos os níveis, nós criamos máscaras que se derretem com o passar do tempo. O grande problema é que na nossa vida espiritual, nós também criamos determinadas máscaras. Na vida espiritual, nós também criamos uma forma de viver para quê? Para que eu consiga demonstrar alguma coisa que eu não sou. E quando eu falar nós, tudo aquilo que não se aplicar a você, amém. Então não se ofenda. Mas algumas coisas que nós vamos falar hoje vai cutucar alguma coisa que talvez esteja lá no fundo do seu coração. Então não fique bravo comigo, tá bom? Tudo aquilo que você pratica, amém. Aquilo que você não pratica, coloque diante de Deus para que Ele mude o seu coração. Nas reuniões da igreja, ou quando nós conversamos com determinadas pessoas, nós aprendemos a falar com ar de espiritualidade. Quer um exemplo? Vamos orar. Quantas vezes você disse vamos orar e não orou? Eu já disse várias. Quantas vezes você disse assim, nossa, estamos orando por você. Você e quem? Porque você usou a ideia de plural, né? Estamos quem? Você, sua esposa, seu filho, seu marido? Orou? Então, perceba que nós criamos um ar de espiritualidade. Lógico que eu tenho convicção que muitos irmãos realmente dizem e oram. Mas essa é simplesmente uma das ideias. Nós podemos falar tantas outras coisas, né? Tantas outras ideias sobre espiritualidade. Líderes cristãos, por exemplo, criam uma imagem atraente, carismática, e carismática não no sentido de pentecostalismo ou de renovação carismática, mas na ideia de ser atraente, né? Só que com essa criação de uma determinada imagem, de um determinado discurso, nós passamos a macular o evangelho, porque nós somos calhas. Eu me lembro exatamente que há 10 anos, na inauguração da escola teológica, o pastor Kenneth veio pregar e ele pregou sobre sermos calhas, canais de bênção, né? E nós precisamos que essas calhas sejam calhas puras, limpas. Nós precisamos agir com autenticidade, sendo aquilo que somos e não criando uma ideia daquilo que nós achamos que seria bom. Líderes hoje maculam o evangelho pela ganância, pela arrogância, pela sensação de que são super crentes, espirituais. E em todos os níveis, a forma que você fala, aquilo que você faz. Eu acho interessante, eu
vou usar um exemplo simples, mas quando a gente chama, se você vai ler, por exemplo, um congresso, você vê o currículo do pastor, do pregador, e às vezes, muito mais do que o currículo, está ali quase que uma trajetória espiritual. Recentemente, há uns 2 anos, eu li: fulano de tal é conferencista internacional, líder de não sei o quê, e tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Para quê? Para mostrar um certo grau de superioridade. Ah, mas eu não posso falar que ele é. Irmãos, eu fico pensando, se Jesus fizesse todas as vezes um relato daquilo que ele era, né? E se ele precisava de um marketing pessoal para mostrar um certo grau de espiritualidade, ele partiu para a espiritualidade do confronto, da vida. E quando sim, no íntimo ele era questionado, ele gradativamente ia apresentando-se como filho de Deus, mas ele era Deus, e ele é Deus. Quem somos nós para vivermos uma espiritualidade de máscaras? Estávamos hoje, né, no discipulado, agora antes do culto, estávamos falando sobre uma comparação, né, daquele que não conhece a Cristo, o homem natural, aquele que é um homem espiritual, e aquela ideia do homem carnal, de que às vezes nós temos a Cristo, mas não permitimos que Ele tome controle de todas as áreas da nossa vida. E eu fico a pensar que aquele que mais sabe, deveria ser aquele que mais serve, aquele que menos mostra, aquele que menos faz propaganda de si mesmo. Mas infelizmente, irmãos, nós vivemos num mundo onde você não pode simplesmente mostrar o que você é. Você tem que parecer alguma coisa que você, na maioria das vezes, não é. Estou me sentindo ofendido. Calma. Nós vamos então, dos 4 pontos, nós vamos focar na espiritualidade, autenticidade e espiritualidade é o nosso tema. Mas eu quero que a ideia que nós extrairmos disso, você aplique em todas as áreas da sua vida e que eu possa aplicar em todas as áreas da minha vida. E quero dizer para você, às vezes eu tenho a impressão que nós vivemos numa dimensão paralela, chamada irrealidade, ou que estamos, por exemplo, num baile de máscaras e caminhamos e nos contentamos com aquilo que vemos. Conhecemos uns aos outros apenas pela fachada, pela aparência e, no máximo, pela nossa sala de visitas. Superficialidade parece que nos basta. Nós não queremos conhecer e muitas vezes não queremos que nos conheçam. Pois imagine se as pessoas soubessem quem realmente nós somos. Peter Berger diz que os mistérios sociais estão por detrás das fachadas. E ali, apresentei o currículo dele: sociólogo, teólogo luterano. Então ele diz que os mistérios sociais estão por detrás das fachadas. Eu quero citar mais um homem que foi teólogo, pastor, filósofo, educador, Rubem Alves, e ele conta no seu livro Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente, num capítulo específico, Conversas ao Redor do Fogão, ele faz uma explanação linda a respeito do tema que nós estamos falando. Ele conta que ele se lembra muito das casas de Minas, principalmente da casa do seu avô, de quando ele era criança. Lembra-se de uma casa com uma bela fachada, com uma bela sala de visitas. Ele lembra de cada detalhe, de cada lustre, de cada sofá, de cada coisa bonita, um local belo, bem cuidado, onde assentavam-se as visitas que educadamente conversavam sobre superficialidades e temas, às vezes, sérios demais. Ali tudo tinha uma aparência. Não porque meu filho, não porque eu, não porque isso, toda aquela baboseira. Eles tomavam café com sequilho, né? Não se lambuzavam com frango a passarinho. Café com sequilho na sala de visita. Quem estava na sala de visitas, ele dizia, estava dentro da casa sem estar. Pois não lhes era permitido conhecer a intimidade da casa, dos quartos e da cozinha. Aliás, a cozinha era lugar de poucos amigos, onde se vivia sem muitas regras, sem muita etiqueta, onde os corações se abriam para um relacionamento de intimidade. E ele diz que as casas são muito parecidas com os nossos corpos, como nossas almas. Temos a fachada, temos a sala de visitas, local de aparências e visibilidade, que na maioria das vezes não corresponde à realidade. Fico pensando que nos dias de hoje, muitos de nós
temos nos fechado cada vez mais à intimidade, a mostrar aquilo que somos. Há uma parte de nós que que o mundo não conhece, que ninguém conhece, e é neste lugar onde nós nos sentimos mais solitários, em busca de companhia, mas não temos coragem de escancarar os nossos sonhos e a bagunça do nosso interior. Eu não digo que devemos escancarar a nossa vida a todo instante e a todas as pessoas, mas não escancará-la é contentar-se em viver sozinho, no quarto e na cozinha. É preparar um belo jantar, sem ninguém para partilhar esses momentos. Às vezes nós estamos despreparados para conhecer a intimidade dos outros. Nós não sabemos lidar com a intimidade. Nós preferimos a superficialidade. Um exemplo disso é quando, por exemplo, nós começamos a namorar e de repente uma reação, uma fala, um sonho e a decepção. Quando vamos a uma igreja e ela se demonstra bela, acolhedora, só que nós conhecemos a fachada e a sala de visitas. Quando nós começamos a adentrar a vida das pessoas, nós começamos a conhecer a bagunça que está no quarto, a sujeira que está na cozinha e os defeitos que existem na estrutura da casa. E quando nós percebemos esses defeitos, nós não somos capazes de encará-los. Nós então fugimos, porque nós não temos preparo para lidar com a autenticidade. Irmãos, você pode ficar bravo comigo, mas nós nos contentamos com o que parece. Nós nos contentamos com aquilo que parece. Aquilo que tem, como diz a Bíblia, aparência de espiritualidade, aparência de bondade, porque se conhecermos a nós mesmos como somos, a coisa muda de figura. E nesse hábito insano de não encarar quem somos, nós vivemos sós em meio à multidão. As pessoas chamam-nos pelo nome, mas não conhecem o nosso coração e a nossa alma. Precisamos então criar uma imagem, vestir uma máscara que revelará apenas parte ou nada do que nós somos. Podemos buscar aceitação com uma bela imagem, ou, por medo de ser aceito ou de ser rejeitado, nós criamos uma imagem repulsiva. É muito comum isso. Nós criarmos uma imagem repulsiva porque temos medo de sermos aceitos ou de sermos rejeitados. Vejamos o que Cristo nos apresenta em sua palavra sobre o tema de autenticidade e espiritualidade. Quando ele fala com os fariseus, com os mestres da lei, ele diz o seguinte: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Ai de vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Os religiosos da época viviam a mostrar, forjando uma espiritualidade desprovida de conteúdo. É como você comprar um grande sanduíche sem recheio. Cristo nos mostra que o caminho da transformação é o caminho da autenticidade e não do fingimento. A autenticidade tem a ver com, é um pouquinho diferente de sinceridade. Porque quando nós somos sinceros, nós falamos aquilo que pensamos. Mas a autenticidade deve nos levar a vivermos e aceitarmos aquilo que somos, sem máscaras. Nós estamos falando de falar o que pensa, estamos falando de viver e reconhecer aquilo que se é.
E a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Abra lá em Mateus capítulo 6. Nós temos apenas 2 pontos na nossa mensagem, depois da nossa introdução. Eu queria que você refletisse rapidamente comigo lá em Mateus capítulo 6, no chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, também conhecido como a contracultura cristã. Mateus 6, versos 1 a 8. Em primeiro lugar, vamos lá. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai do que vocês precisam, antes mesmo sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Versos 16 e 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Eu tenho a aparência de que fiz jejum hoje? Sim ou não? Sim, não. Quem sabe, sabe que eu fiz jejum hoje, né? Fiz jejum forçado, né? Vomitei a manhã inteira, então estou passando mal, estou aqui com cara de que realmente fez um jejum forçado. Mas o que a ideia do texto é dizer o seguinte para nós: em primeiro lugar, não podemos forjar as nossas práticas devocionais. Irmãos, nós não podemos forjar as nossas práticas devocionais. Se nós queremos viver autenticamente, nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver uma espiritualidade pautada na verdade. Há uma grande diferença entre buscarmos a Deus e a sua vontade e mostrarmos através de ações que aliviam a nossa consciência uma espiritualidade forjada. Práticas devocionais são importantes, como orar, jejuar, dar esmolas ou ajudar o outro, mas a autenticidade na espiritualidade se dá pela motivação correta e não pela exposição vazia. Não é o que eu pareço ser. É lógico que eu sei que nós preferiríamos a autenticidade, preferiríamos conhecer as pessoas e que elas fossem exatamente como nós queremos. Mas se nós conhecermos as pessoas, nós saberemos que elas não são exatamente como nós queríamos. Nós gostaríamos que fosse de um jeito, mas geralmente não é desse jeito. Mas nós, às vezes, nos contentamos com isso, mas Deus não se contenta. Como nós podemos desenvolver uma espiritualidade autêntica se nós criamos uma aparência para que os outros nos aceitem, para que eu pareça cristão? Eu tenho que levantar a mão se eu sentir no meu coração. Eu não tenho que levantar a mão porque todo mundo levanta. Eu tenho que dar um glória a Deus se eu sentir no meu coração que eu quero dar um glória a Deus. Eu não preciso dar um glória a Deus para que os outros vejam que em mim há espiritualidade. Eu não preciso dizer amém na oração se no seu coração você está concordando com a oração. Mas se você tiver vontade de dizer, diga no seu coração. As práticas devocionais precisam ser sinceras. Mário Quintana disse o seguinte: buscas a perfeição? Não sejas vulgar. A autenticidade é muito mais difícil.
Irmãos, a autenticidade é um desafio pesado. Pesado. Você imagina que você numa roda de... Imagina que você seja convidado para uma roda de pastores. E os pastores estão ali confessando os seus pecados. Como você se sentiria? Como você se sentiria se líderes autênticos confessassem diante de você os pecados que estão no coração deles? Se eles reconhecessem que eles são incapazes de não pecar em determinada situação. Decepção é um nome? Sim ou não? Não. Por exemplo, você conseguiria ouvi-lo com a mesma devoção, alegria, disposição em aprender? É lógico que você preferiria que seu filho não usasse drogas. Mas você preferiria saber lá na frente ou no primeiro dia que ele fosse tentado a usar drogas? Irmãos, a gente não quer que nossos filhos usem droga. Mas às vezes, a gente quer fugir de determinada situação, a gente quer achar que aquilo é um sonho ou um pesadelo, a gente não quer encarar a verdade. A gente não sabe lidar e a gente precisa aprender a lidar com a autenticidade, com a realidade de quem nós somos. Nós temos defeitos, nós temos virtudes como igreja, como cristãos, e nós precisamos aprender a lidar com eles. Olha o que o texto de Jesus fala: não toquem trombeta quando derem esmolas, não orem na frente dos outros para aparecer, e não usem de vãs repetições, não façam cara de que jejuaram. Nossa, tenho orado muito essa semana. Nossa, Deus tem mudado a minha vida e no seu... E às vezes é sincero, é autêntico, mas às vezes é simplesmente para forjar alguma coisa que não existe. E viver na irrealidade é um pecado terrível. Olha o que eu já li esse verso algumas vezes, mas olha o que o profeta Amós, a boca de Deus, falou aos filhos de Deus na época, não eram cristãos ainda. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Deus falando. Não suporto as suas assembleias solenes, os seus cultos. Mesmo que vocês me tragam holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereal, tudo hábitos devocionais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Jesus disse aos fariseus da época: vocês estão negligenciando a justiça, a piedade, a misericórdia, estão querendo viver uma espiritualidade de fachada. Eu quero falar uma coisa para vocês: os mesmos erros que Israel cometeu, os mesmos erros que os fariseus cometeram, os mestres da lei, são os erros que o ser humano comete durante a sua história. Nós forjamos um jeito de ser igreja, nós forjamos um jeito de sermos cristãos. Pastor, não generaliza. Eu não estou generalizando, eu já falei no começo para você. Mas a tendência natural do homem é criar métodos, é criar regras, é criar padrões. São bons desde que eles sejam secundários e terciários, e que o princípio esteja acima da regra, que o princípio esteja à frente dos padrões que nós estabelecemos. Porque se eu sou arrogante para achar que eu sou melhor do que o outro, eu tenho dúvidas de que eu seja melhor do que o outro. Porque se eu sou melhor, o melhor se faz menor. Assim como Cristo fez. Muito podia, muito sabia e muito servia. Ele criticou os não cristãos? Ou ele criticou aqueles que forjavam uma espiritualidade? Segundo ponto. Autenticidade tem a ver com verdade. Achei essa imagem. Ela diz o seguinte: toda máscara tem um buraco. E é por aí que a verdade escapa. Irmãos, autenticidade tem a ver com verdade, com legitimidade. Quando falamos em desenvolvimento de nossa espiritualidade, nós precisamos pensar naquele que é a nossa referência, o nosso modelo para seguirmos e para imitarmos. E sabemos que quando Deus se faz homem e habita
nessa terra, ele se faz como Cristo, como modelo, como exemplo, como referencial. A palavra nos ensina que ele é a verdade e que seu Espírito nos guiará a toda a verdade. Vamos ler juntos ali? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 16,13, juntos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Irmãos, a verdade é o que nós precisamos viver, e a verdade é uma pessoa, um modelo, um padrão que nós precisamos nos espelhar nele, nessa verdade. E o Espírito que nos ajuda e nos guia e nos fortalece e nos santifica para sermos semelhantes a ele, autenticamente, legitimamente, na verdade, carimbado, 100% original, como somos, com os nossos erros e com os nossos acertos. Eu vou falar agora algumas coisinhas, e não se ofenda, mas a verdade é que nós temos sérios problemas em nossa natureza, e negligenciar isso é cometer o pior dos erros. A verdade é que é um grande engano confiar nos nossos gestos de bondade. Não confie na sua bondade, não confie, não se apoie nos seus atos de justiça. Terceira coisa, o orgulho pelo que somos precipita a nossa queda ou afasta as pessoas de nós. O orgulho é o primeiro princípio negativo, se a gente pode assim dizer, que precipita a nossa queda. O orgulho. O certo é que muito daquilo que nós dizemos como cristãos não é bíblico. É pura filosofia humana. É pura lógica humana. Eu estou falando sério. Quando a gente senta para discutir uma verdade, nos debates, nos fóruns, nos círculos de amizade, no Facebook, no WhatsApp, muito daquilo, quanto tem de conhecimento bíblico? E o quanto tem de lógica humana? Às vezes, a lógica humana se funde com a vontade bíblica. E aí, então tá bom, estou falando a verdade. Irmãos, nós precisamos conhecer a verdade. Se não conhecermos a verdade, nós vamos nos apoiar na nossa filosofia. Muitas vezes, nós não estamos nem aí pelo que é pregado na igreja, pelo que nós aprendemos. Eu vou falar bem sério para você. Na maioria das vezes, nós não estamos nem aí. Quer digerir, antes de eu continuar? Só tem duas formas de nós mostrarmos aquilo que nós recebemos. Aliás, tem três formas. É ouvir, pedir ao Senhor que mude a minha vida, o meu coração. É rejeitar, ou é parecer que eu aceitei. Boa palavra, pastor, a gente precisava disso. No dia seguinte, não aconteceu nada. Isso significa que eu não estou nem aí pelo que está pregando. Se eu falar sobre perdão e eu não perdoar, se eu falar sobre pureza e nós formos impuros, se a gente falar aqui, e eu não estou falando eu, mas a palavra, se a palavra diz que nós devemos fazer determinadas coisas e nós não fazemos, significa que eu não estou nem aí para ela. Simples assim, irmãos. O certo é que convidamos Deus para a nossa sala de visitas. Ele conhece cada canto da nossa casa, cada poeira da nossa alma, cada rachadura da nossa estrutura. Ele conhece tudo. Mas ele diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a gente diz o seguinte: vem, Senhor, vem comer um sequilho e tomar um cafezinho comigo. Senta aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha cada lustre bonito, olha como, nossa, Senhor, tenho feito cada coisa, olha, graças a Deus, olha, Deus está me usando para abençoar, eu sou um levita agora do Senhor, né? Eu acho barato, né, alguns cristãos postando, eu sou um levita, né? Um levita, então levite, né? Porque, irmãos, biblicamente não existe levita no dia de hoje, simples assim. Só que Deus, Ele quer invadir a nossa vida, adentrar no nosso coração e bombear todo o seu poder, a sua graça e a sua transformação para cada canto da nossa vida.
para cada lugar oculto da nossa alma. Ele quer fazer uma limpa no quarto escuro, no quarto da bagunça, aquilo que nós não mostramos. Ele quer trabalhar lá. Mas nós não permitimos muita intimidade. O certo é que quando ele entra na cozinha, nos quartos de nossa vida, a verdade de quem nós somos fica exposta. E ou nos envergonhamos, ou nós não queremos mudar, porque gostamos de ser daquele jeito. A verdade é que começamos bem a nossa corrida, mas o tempo nos faz reduzir o passo. A jornada de transformação exige de nós mudança e renúncias diárias. Renúncias de coisas que gostamos. Mas como sabemos que ter Deus é algo bom, bonito, dizer que é cristão pode ser um alívio de consciência, nós arrumamos um jeito confortável de viver o Evangelho. Sabe como que é o jeito confortável? Vestindo as nossas máscaras. Vestindo as nossas máscaras. Negando aquilo que somos de fato. Só que ser cristão nunca foi sinônimo de conforto. Mudar dói, desafia-nos a novos projetos diariamente. Ser cristão não é sinônimo de vida boa. Não é aquilo que eu quero ser, mas é o que Deus quer que eu seja. O chamado de Deus é para despertarmos do sono, para vivermos uma vida autêntica, pois sem autenticidade não há transformação possível. O doente só busca tratamento quando reconhece-se doente e quer ser tratado. Porque também não adianta reconhecer que é um pecador. Precisa querer buscar o tratamento. Então, a vida cristã ela é diferente daquilo que está se anunciando. Irmãos, nós precisamos viver de maneira autêntica. Eu quero dizer uma coisa para você. Há males revelados que nos assustam. Ficamos ofendidíssimos quando as pessoas atacam o nosso cristianismo ou os cristãos. Determinado candidato vai perseguir os cristãos. A gente fica abismado com isso. Legal, ótimo. Mas eu tenho certeza que este mal revelado, ele é facilmente combatido. O que não é facilmente combatido é a falsa espiritualidade, ou a má espiritualidade. Isso não tem como combater, porque alguém vem aqui na frente e fala o seguinte: você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem que ser assim, você nasceu para isso e tal. E aí quando ele fala como boca de Deus, distorcendo o evangelho, e para reverter esse ensinamento errado? Eu tenho convicção que muitos de vocês cresceram em igrejas diferentes e ouviram coisas diferentes. Mas tudo aquilo que você ouviu, você precisa ter um espírito crítico, não no sentido de ser chato, mas de avaliar tudo que se ouve por meio da palavra. Ele nos chama para pôr a mão no arado, ele nos chama para carregar a nossa cruz, e carregar a cruz não é fácil. Mas a grande diferença, a gente estudou a série polêmica, é que a fraqueza nos faz fortes, a pobreza nos faz ricos. Por quê? Porque é o Senhor que nos abençoa. Melhor é o pouco com o Senhor do que o muito sem Ele. Irmãos, autenticidade. Nós precisamos viver de maneira autêntica. Esse tipo de espiritualidade ruim, além de fazer mal para si mesmo, faz mal para a família, faz mal para o círculo de amizade, faz mal para a própria igreja e, acima de tudo, torna-se um empecilho para que as pessoas conheçam a Cristo de verdade. Pois aí elas vão conhecer um Jesus Cristo superstar. E o Jesus Cristo é aquele Deus que se fez homem, habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, mas que veio servir, não usou o seu poder para si e abençoou muitas pessoas por todas as gerações que já existiram na face da terra e ainda que vão existir, são abençoados pela obra de Cristo. Esse é o Jesus, servo, humilde e que viveu autenticamente uma espiritualidade pautada na verdade, porque Ele é Deus e não pode negar a sua própria essência, que é verdade, que é amor. Solução para tudo isso é a autenticidade, é aprendermos, é encararmos aquilo que somos, é reconhecermos quem somos e permitirmos que Ele então opere em nós a transformação que Ele quer. A Bíblia nos dá várias orientações.
a vivermos sem fingimento, como nós lemos no texto aqui. Fez isso, fez aquilo. Semana que vem nós vamos falar sobre o poder e o preço da autenticidade. Mas por hoje, basta-nos algumas coisas. Somos pecadores dignos de punição. Ponto. Precisamos reconhecer, faz-me ver, Senhor, como realmente sou. Uma pessoa digna de punição. Mas Deus nos ama, nos perdoa e faz de nós uma nova criação. Olha que coisa linda, aprendemos hoje isso no discipulado, não é? Para as meninas, nós aprendemos que hoje nós somos uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo quando encontramos a Cristo, né? Ele não olha o nosso passado, mas entregar-se a Cristo é entregar não somente a sala de visitas, é entregar-nos por inteiro. Terceira coisa, esta nova vida tem dois aspectos: transformação e missão. Eu sou transformado e sou enviado. Eu fui chamado para um processo de purificação, de santificação, que vai pelo resto da minha vida, mas também para servi-lo autenticamente, pautado na verdade. E nós precisamos aceitar o que não pode ser mudado. Há características em nós que não podem ser mudadas. Nós somos o que somos. E é fato. Nós precisamos aprender a reconhecer que nós nunca seremos, talvez, um grande jogador de futebol, né? Nós nunca seremos, eu posso, com 37 anos fica um pouco difícil, né? Eu me tornar um grande jogador de futebol. Então, acabo me tornando um grande falador, posso até me tornar um dia um comentarista, mas nunca seria um grande jogador de futebol. Simples assim, fato consumado. Já passou, 37 anos é para se aposentar. Mas não podemos nos conformar com o que pode ser mudado. A vida é uma aventura que nos reserva surpresas e oportunidades, coisas boas e ruins, e que exige de nós disposição para mudar e romper com as situações ruins. Não podemos deixar de mudar, de romper, pois movimento é vida, mas um movimento de santidade pautado nas orientações da palavra, e só seremos tratados e santificados pelo Senhor se reconhecermos aquilo que somos: pecadores, perdoados, chamados para sermos transformados e enviados, e precisamos aceitar o que não pode ser mudado, mas não deixar de transformarmos-nos através do nosso relacionamento e da nossa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Para podermos encarar a vida, é fundamental que entendamos a nós mesmos e sejamos honestos com nossos defeitos e com as nossas virtudes, com os nossos erros e acertos, com os nossos pecados e com as nossas limitações, com a nossa personalidade, os nossos sonhos, os nossos desejos, enfim, com tudo aquilo que somos. Precisamos ser honestos. Eu não posso achar que eu estou buscando fazer alguma coisa, não, porque eu estou fazendo isso para o bem. E na verdade, às vezes não é para o bem. É para o seu próprio bem. Para a gente encerrar, um verso e depois uma oração para fazermos juntos. Vamos ler Salmo 139, versos 23 e 24, todos juntos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Entra na sala do meu coração, entra na cozinha da minha alma, entra no quarto escuro da minha vida, para que faças a tua vontade, Senhor. E uma oração. Vamos ler juntos? Ensina-me a viver de maneira autêntica, reconhecendo meus erros e limitações. Ajuda-me a construir uma espiritualidade baseada na verdade, sem máscaras, e dá-me pessoas com quem eu possa partilhar minha vida, pessoas que sejam seus instrumentos e a quem eu também possa ajudar, sem julgamentos, mas que eu os trate com o mesmo amor que recebi de ti. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nos exorta hoje a respeito de questões fundamentais para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não queremos mais viver de aparência, Senhor. Queremos viver pautados na verdade, naquilo que realmente somos.
E queremos que o Senhor nos mostre dia após dia que, como novas criaturas, o Senhor faz cada dia da nossa aventura de viver um dia especial para sermos mais parecidos com Cristo. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes ainda vamos vacilar, muitas vezes ainda vamos falhar, mas queremos, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa autenticidade, que o Senhor abençoe a nossa disposição de coração, para que nada nos afaste de Ti, mas que possamos nos aproximar como cantamos, nos prostrarmos aos Teus pés e vivermos perto de Ti, porque essa é a Tua vontade e precisa ser, Senhor, o nosso desejo verdadeiro. Dá-nos disposição, que valorizemos a palavra ministrada, que não nos conformemos com este mundo, mas que vivamos a verdadeira transformação em Cristo. No nome de quem oramos agradecidos. Amém e amém.